A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando no livro de Moisés, a história de Moisés, no livro de Êxodo, que é linda. Hoje vamos falar da fuga de Moisés, onde falamos do nascimento. Hoje ele já era grande, um rapaz, e foi visitar o seu povo por curiosidade. Curiosidade sem necessidade, sem ordem de Deus, traz consequência. Cuidado com suas curiosidades. Vá buscar o Senhor. Vá andar na direção do Senhor. O tema hoje é: não fuja, a fuga não traz paz. Porque além da curiosidade, depois ele fez algo e fugiu. Cuidado com a curiosidade. Porque depois tem consequência e a fuga não traz paz. Êxodo 2, do 11 ao 25. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender mais da orientação do Senhor para mim e para a tua vida. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Veja que ele ali saiu e viu dois homens, que eram todos dois hebreu, e um feriu o outro. Ele poderia ter aconselhado, mas existem situações que nem isso pode. Ele deveria ter ido embora. E olhou para um lado, para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e se escondeu na areia. Ele simplesmente olhou para um lado e para o outro, achando que isso era a solução, e matou. Isso não traz solução. Agir pelas próprias mãos não traz solução. A solução é a orar e adorar. A solução é entregar qualquer situação no altar do Senhor, porque quem resolve é Ele, situação grande, pequena, seja qual for o nível. Tornou a sair no dia seguinte e viu que dois homens hebreus contendiam, então disse ao injusto, por que feres ao teu próximo? Ele achou pouco, né? Saiu, viu uma briga, matou, foi embora, agora volta, vê dois brigando e ainda se mete. Cuidado com a sua curiosidade. Cuidado com o seu enxerimento, porque isso traz consequência. Depois não diga a culpa é do diabo, não, a culpa é sua, que não foi cuidar da sua vida. O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Olha, não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser mostrado. Aqueles dois ali, um sabia que ele tinha matado. Não adianta fazer coisas erradas, planejar, armar, porque sempre tem alguém vendo. E quem mais está vendo é quem tem olhos como chamas de fogo dentro dos bons e dos maus, que é o Senhor. Portanto, é bom a gente andar com dignidade e com paz. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e lá se assentou junto a um poço. Veja o que traz consequência, as consequências que traz a um curioso. Não é verdade? Saiu, viu dois brigando, um feriu o outro, ele também feriu, matou do jeito que ele matou o outro. No outro dia saiu, viu outra briga e foi se meter, só que ele já sabia que ele tinha matado um. Acabou fugindo. Fuga não traz paz, porque traz consequência quando o Senhor não intervém. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Aqui mesmo ele naquela situação fugiu, né? Morava no palácio com todas as honras, mas o Senhor tinha um plano na vida dele. E usou aquela maldição que ele fez, ele transformou em bênção. Então vieram os pastores e expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu, dando de beber ao rebanho. Não se pode negar que Moisés era valente, era determinado. Porque mais uma vez os homens quiseram estanger aquelas ovelhas daquelas moças e Moisés interveio. Deu algo ao rebanho e botou os pastores, aqueles homens maus, para correr. Deus procura pessoas valentes para fazer a obra dele. E aquilo que está errado, primeiro ele conserta. Voltando ela a Reuel,
Seu pai lhe disse: por que hoje tornaste tão depressa? Ele viu que aquilo não era a hora dela se retornar, né? Porque qualquer coisa a gente sente. A gente sente quando tem alguma coisa errada. E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância, dando de beber ao rebanho. Elas disseram homem egípcio, mas não era, ele era um hebreu. Tudo que se faz tem uma consequência. A primeira consequência dele foi fugir. Agora isso ia ser bom para ele. Portanto, coisa boa é fazer o bem. Coisa boa é estar na direção do Senhor, para não fazer bobagem. Disse às suas filhas: onde está ele? Porque deixaste o homem, chamai para que comam pão. Ali já ia tudo mudar na vida de Moisés. Porque você que está numa situação que não traz paz, vá orar. Não faça mais bobagem. Vá adorar o Senhor, que Ele tem uma solução. Não há impossível para o Senhor. Lucas 1,37. E a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Seja qual for a situação, enfermidade, problema no lar, financeiro, está prestes a ser jogada da casa porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, busque o Senhor. Ele tem uma solução. Moisés consentiu em morar com aquele homem. Depois ele deu a Moisés sua filha Zípora. O que eu acho interessante, primeiro ele morou. Com certeza esse homem, né, foi conviver com ele, foi observar ele. Mas ele já era um plano de Deus. Ele acabou casando com a filha do homem. Deus é bom. Deus transforma o que não é no que é. Deus traz paz para a sua falta de paz. Deus dá solução onde não tem solução. Deus cria uma nova história na minha e na tua vida. O segredo é amar, é perdoar, é estar na porta e adorar. E ter calma e esperar. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Era normal naquela época se colocar diante de uma situação o nome dos filhos, era tradição da época. Mas ali ele já tinha uma família, porque Deus é bom. Deus perdoou o pecador. Deus faz coisas novas na vida dele. E foi o que o Senhor estava fazendo na vida de Moisés e faz coisas lindas na minha e na tua vida. Aconteceu depois de muitos dias que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram assim, o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Veja que o povo egípcio, o povo judeu, estava sofrendo com esse rei que tinha morrido. Mas tem algo interessante aqui. O seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Eu não sei qual é a servidão que você está, mas se você está clamando, já subiu. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Do jeito que esse clamor subiu ao ouvido do Senhor, está subindo o meu e o teu. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus ouviu o gemido daquele povo e lembrou da aliança com os antepassados. Deus lembra da aliança que fez a nossas famílias, que clamou por nós. Deus está trabalhando. Não se desespere, tenha calma. Esperei confiantemente, com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Enquanto se tem paciência, Ele vai trabalhando nas nossas vidas. E não é fácil ter paciência. Mas pedindo calma e pedindo a Deus para esperar o tempo dele, Deus também dá essa vitória. Para terminar, o 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Deus estava vendo tudo aquilo, aquele clamor, aquela condição de dor, de humilhação. Veja que no 25 diz: e viu Deus os filhos de Israel. Atentou Deus para a sua condição, para tudo aquilo que ele estava vivenciando. Deus já atentou para a tua condição, para a minha condição. Ele sabe onde precisamos de vitória, Ele sabe o que necessitamos. Ele só quer que continue na porta da adoração, do clamor, do louvor, do jejum e da espera, porque Ele está chegando. A paz do Senhor.